Ei, Oi, Carol, tudo bem? tudo, e você? Tudo tranquilo, um frio aqui, um frio. E aqui um calor danado. Hoje fez 5, acredita? Nossa, tá muito Nossa, escuro aqui, né? Tá bem escuro aqui. Peraí, tá deixa um eu pôr um pouquinho. filtro aqui. Pôr um filtro que ninguém é obrigada, né? Não botei ainda. Acho que assim tá mais claro um pouco. Tá, tá, É tá porque ótimo. aqui já são 20 para 8, né? Ah, sim, já. O horário já é diferente, né? O horário Sim. já é diferente. Não, e aqui, assim, ó, semana passada não, essa semana a gente tava ainda, tipo, de manga curta e, tipo, no calorão, e aí agora já tá frio, e na outra semana tu acordava e o carro tava com uma crosta de gelo, então, tipo, Gente, é, eu vi pelo jornal, eu acompanho bem. Eu acompanho bem pelo jornal, eu vi que aí tava bem frio. Acho que assim tá melhor, né? Não tá? Mas claro. tá bom, ficou mais claro agora, É, ficou. beleza. Não, e aí a Bora lá. gente olhar como essas variações de temperatura e como todas essas questões afetam a nossa saúde, o nosso corpo. Por isso que eu falo muito, né? Como é importante o autoconhecimento. Porque mesmo que tu É, consulte com um terapeuta, mesmo que tu tenha uma orientação de alimentação, tu tem que conhecer bem o teu corpo e como ele reage em cada momento, em cada estação, para ver como tu vai te alimentar, que tipo de exercício que tu vai fazer, como tu vai, né? Como tu vai te adequar, né? E quando a gente fala sim, do Ayurveda, a gente fala muito isso, né? Que tudo começa no autoconhecimento. Enquanto a gente tiver autoconhecimento, a gente vai ter o domínio sobre a gente, né? é verdade. É verdade. É Olha ele beijinho? aí. É o beijinho, é o beijinho. Ele tem que dar o beijinho. Dá oi pra essa Carol Que lá, assim. fofo. Ele te ama. Ah, hã? Como é Agora que ele ele vai te lá ama? brincar. Gabriel. Gabriel. Agora ele vai Gente, lá pra cá. eu dei tchau pra ele. É porque aqui dá tchau, fala oi é tchau, né? Eu dei tchau pra ele sem querer, desculpa. Mas é igual, mas é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Aqui oi é tchau, mas tá bom. Não, e aí a gente Muito bem. estava conversando muito, né, sobre essa questão do movimento. E aí ontem eu estava lembrando, quando o Gabriel, ele começa a inventar diversos movimentos, e aí ele pula no sofá, e aí ele gira, e aí ele sobe. Eu digo, nossa, como essa coisa natural de fluir, né, que a gente vai perdendo no decorrer da nossa vida, né? É verdade. A criança ela já nasce com possibilidades, né? Ela já nasce sem medo. Ela não tem medo de experimentar. Se eu mandar minha filha rolar, ela rola. Se eu mandar minha filha pular, ela vai falar: Você tem certeza? Vou. E ela pula. Criança tem, algumas crianças têm mais receio mesmo, mas a maioria vai, né? Se deixa aí. E eu recebo muitos vídeos de mães me mandando o bebê, assim, até 2 anos, fazendo movimento no chão, parecido com o que eu faço no flow, e falando que o neném está fazendo o movimento do flow. Na verdade, é a gente no flow que imita os movimentos primitivos da criança, A né? gente Que está imita resgatando. exatamente. Ontem eu estava vendo umas fotos antigas da Antonella pequenininha e os movimentos são iguais o que a gente pratica e a gente não sabe. Ela estava, na época que ela estava tentando girar do decúbito dorsal, da barriga para o chão, né? Virar para cima. Quando o bebê faz isso, né? Ele tenta se girar de barriga para baixo para virar de barriga para cima. Ele faz um movimento que é o TGU, e a gente não sabe aquele movimento do querobel, que é a mesma coisa que a criança faz, os mesmos padrões, os mesmos pontos focais. Então, na verdade, a criança é um exemplo para a gente, né? De movimentação assim, sem vício, sem medo, sem frustração, autocrítica, sabe? Tipo Será que isso assim, está eu certo? fiz Será que é errado. assim? Eu vou pular, não tô nem aí se tá certo ou se é errado, sabe? Então, eles são exemplos pra gente. Assim, eu fico com muita dó, porque eu vejo muita criança agora perdendo isso, muito cedo. Então, eu vejo, por exemplo, os meus vizinhos aqui, eles passam horas no telefone, horas com a cabeça, sabe? Eu já Acho. falei, eu vejo, a minha filha vai brincar com eles, eu falo, Valentina, puxa eles para sair do telefone, para fazer outra coisa, para olhar para o horizonte, sair desse olhar aqui, ó, né? Esse É, olhar baixo da tela. agora o Gabriel estava brincando, ele inventa uma brincadeira que a gente tem poderes, né? Então, um tem um raio que congela,
o outro tem um teletransporte, o outro atira vento, e aí eu tenho que escolher 3 poderes, e ele tem que escolher 3 poderes. Aí a gente tava ali na rua. E aí eu tenho que fazer um especial com aquele meu poder, e ele tem que tentar fugir daquilo ali. E eu acho incrível essa coisa, e é um movimento natural. E outra coisa que acontece muito, né? Eu não sou assim, às vezes as pessoas dizem, Paula é louca. Não tenha medo de pular da árvore, de subir ou de fazer, porque o medo vai travar e aí realmente aquilo não vai acontecer, né? E tipo, de virar de cabeça para baixo na pracinha, ou de fazer uma cambalhota, ou de rolar, ou disso e aquilo. Tipo, não coloca o medo que ele não tem, né? Claro, não vai ser uma loucura, mas não coloca esse medo da naturalidade, né? Eu acho que isso é verdade. Muitas vezes a gente passa o nosso medo, né? O nosso medo para o nosso filho, né? Então a gente passa as nossas frustrações e as nossas decepções que a gente não consegue fazer para os nossos filhos. Isso acontece muito. Ah, não faz isso, mas não faz isso no sentido de eu já tentei fazer e não consegui, sabe? Então uma criança muito para frente, ela vai lá e faz e aí acabou. Ela vai fazer sempre. Ela mostrou para o pai que ela faz. Azar é do pai que não faz, entendeu? Porque sobre essa coisa dos... Pode falar. Não, e tu tá transportando uma frustração, né, que a criança não tem. E aí tu tá transmitindo para ela a tua frustração. Sim. Né? E quando isso acontece muitas vezes, isso acontece repetitivamente, a psicologia chama de mãe tóxica, né? Pais tóxicos. É quando você proíbe, quando você enquadra seu filho num padrão que você não se deixa viver, você não se permite viver. Então, você acaba que não deixa a criança viver também. Eles chamam de mãe tóxica. E isso vai para a vida inteira. Então, se eu não aprovo o seu namorado, vai ter um atrito. Se eu não aprovo a sua casa, vai ter atrito. Se eu não aprovo o seu trabalho, vai ser um atrito. É uma não aprovação para o resto da vida. A gente tem que se policiar muito por isso, sabe? Para não negligenciar os nossos filhos, porque eles não são igual a gente. E trabalhando com o Ayurveda, como eu trabalho, a gente vê que diversos desequilíbrios e doenças, elas são geradas por essas questões da infância, né? Então, além da gente observar para tratar as nossas, porque não existe infância sem trauma, né? Não existe nada, né? E tu vai digerir de diversas formas as emoções que tu teve no decorrer da tua infância. Né, que vão fazer, como tu diz, se tu teve daqui a pouco uma mãe tóxica, que foi o melhor que ela pôde fazer, né? Mas que agora tu vai criar comportamentos baseados naquilo que tu viveu na infância. Então, a gente como mãe tem que tentar olhar pro filho da gente, tipo, como isso vai ser para ele no futuro, né? Como que eu vou fazer para que os meus comportamentos, ou que eu não transmita as minhas emoções ou as minhas frustrações para que ele não carregue isso, né? E é um trabalho difícil, porque a gente se sente, tipo, responsável, tu quer fazer o melhor, mas também entender, tipo, tá tudo bem o que eu tô fazendo, né? Então, é difícil. É difícil porque a mãe, principalmente a mãe, né? Já carrega uma culpa. A gente já se sente culpado. Nasce a mãe, nasce a culpa, né? Nasce a culpa, exatamente. Então, é difícil, assim, a gente ter essa consciência de que a gente está sendo tóxico. É até um pouco deprimente, eu acho, pra gente, frustrante, sabe? Porque, na maioria das vezes, a gente está dando o melhor. Mas eu acho que existe uma grande diferença entre ser uma mãe tóxica, né? Assim, que é um comportamento doentio, do que ser uma mãe que é muito protetiva. Eu acho que tem uma distância grande, sabe? Entre a extremamente protetiva e a mãe tóxica. A mãe tóxica realmente ela causa um mal na vida daquela pessoa. E a mãe protetiva, ela não quer que o menino faça nada, porque vai quebrar a vida. Não pode, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não pode andar descalço, não pode sujar, não pode fazer nada. Agora, você falou isso dos superpoderes do seu filho, eu vi ontem uma palestra do Murilo Gun, não sei como é que fala. Ele estava falando de uma coisa que as crianças têm, que a gente precisa ter para ser bons educadores. Ele falou que a criança deveria ser educada como o cinto do Batman, que o Batman é o único super-herói que não tem um superpoder, mas ele tem um cinto que ele tira várias coisas que ajudam ele a resolver problemas. E as escolas deveriam educar as crianças
para elas solucionarem os problemas da vida futuramente. E não para aprender aquilo que a física ensina, a matemática ensina. Deveria ser uma coisa mais... Um exemplo prático para clarear isso, aprender a meditar. Sabe? Tem que aprender a meditar. Outra coisa, ela deveria aprender sobre alimentação. Assim, pegar mesmo frutas, vitaminas, o que é bom, estação. Ah, a gente está no inverno. Por que dessa fruta? Se essa fruta dá no inverno, é porque o meu corpo precisa dessa fruta no inverno. Não é a bem educação isso? alimentar deveria fazer parte do currículo escolar. Porque olha que hábito incrível. Qualquer profissão, qualquer coisa que tu viva, independente da tua escolha profissional, tu vai ter que saber te alimentar. É um hábito de saúde para a vida. E eu acho que educação alimentar é diferente de tu não dar certos tipos de alimento para o teu filho. É tu ensinar a ele o que é bom, o que é ruim. E dependendo da idade que ele tem, ele poder fazer a própria escolha dele. Né? É verdade. Né? Por exemplo, Gabriel, é bom tu comer feijão moyashi, por exemplo, né? E aí eu explico como se eu tivesse... Ele tem 6 anos, mas ele entende isso. Isso vai te nutrir, e é legal, é um alimento muito bom, nanana. Ai, mãe, eu quero comer um chocolate, por exemplo. Ah, tu sabe que o chocolate não é um alimento tão bom, mas eu estou te explicando que isso é uma exceção. E a diferença cai entre a exceção e o hábito, eu acho. Por exemplo, o lanche da escola não é uma exceção. Né? Agora a gente está sem escola, né? É um hábito. Então, tu não vai colocar alimentos de exceção, por exemplo, uma bolachinha industrializada, um refrigerante, nem se fala, né? A gente nem comenta nisso, porque não deveria ser nem a exceção. Mas que os pais muitas vezes fazem por praticidade, e o que eles estão fazendo ali? Eles estão criando um hábito. E esse hábito vai se perpetuar. A partir do momento que tu ensina o teu filho que no dia a dia aquelas exceções acabam virando hábitos. E ele vai adquirir esse hábito alimentar. Né? E tu explicar para ele a diferença de que eu posso me alimentar assim às vezes, né? Eu não sou aquela mãe louca, não come isso, não faz aquilo. Não, eu te ensino, filho, isso não é legal. Ou isso é bom e tu precisa te alimentar de tal forma. Então, eu digo, se a escola tivesse uma disciplina que ensinasse a criança a olhar para os alimentos, como tu disse, tocar, conhecer, porque se tu pegar diversas crianças e mostrar os alimentos, elas não conhecem diversos alimentos, elas não sabem nem o que é, né? E aí a gente poder colocar, é assim que se planta, é daqui que vem, né? Porque tu teria menos desperdício também. Porque olha só, se tu vai lá e resolve plantar na tua casa, sei lá, beterraba, e aí tu vai lá e vamos supor que tu mostra pro teu filho, eu comprei a semente, ou eu comprei a muda de beterraba, vamos plantar, ela vai crescer, a gente vai colher e vamos aproveitar. Tu botaria fora aquela beterraba ali que tu foi lá, plantou, e aí tu vai dar valor. E aí tu vai aprender a dar valor pro cara lá que planta a beterraba, que cuida daquela, né? Então, tu ensinar o processo de onde vem, não vem da caixinha o leite, ou não vem né? De onde vêm as coisas, né? Então, isso, para mim, faria parte do ensino de uma escola. E teríamos mais saúde, teríamos menos uso de medicamentos, menos doenças, né? Como também ensinar processos mentais, de meditação, de silêncio, como também ensinar exercício. O nosso corpo precisa estar em movimento, né? Então, acho que tudo isso tinha que estar na escola, de uma forma... É verdade, falou tudo. É verdade. Você percebeu o perrengue que é para aquele alimento chegar até a sua mesa, você valoriza muito mais, né? Inclusive, se você faz parte desse perrengue. Se você foi lá, plantou, sujou sua mão, tentou, acompanhou o crescimento, né? Limpou, viu como é que se faz, cortou, partiu, misturou, temperou. Isso tudo é um processo, né? E viver o processo valoriza mais, não tem dúvida, é verdade. Viver o processo e outra coisa do cozinhar que eu digo muito, leve o seu filho para a cozinha, né? Porque ele só vai saber como aquilo procedeu e de onde veio. E eu, que uso muito especiarias, por exemplo, eu explico. E o Gabriel já sabe, vamos botar aquela cúrcuma, vamos botar, vamos pôr um cominho ou uma erva doce. Vamos usar essas especiarias, vamos nos familiarizar com os cheiros, vamos nos familiarizar com os sabores, com o processo que é do preparo do alimento, tanto do plantar quanto do preparar. E entender processos, né? Agora, a Simone tá falando, o lanche das crianças geralmente é todinho e bolacha doce. E né?
É, é. né? Que não é nem um leite nem nada aquilo ali. É uma coisa totalmente Não, vazia, né? É uma coisa totalmente vazia. exatamente. Eu vejo muito aqui, eles comem muito, é muito comum aqui eles comerem farinha, tipo, de manhã eles acordam e comem tipo um bolo feito, tipo uma farinha com açúcar e um ovo. Aí você bota na frigideira e passa Nutella naquilo ali e leva e come. Então eles comem assim, é muito doce. Então pão com Nutella é normal, torrada com Nutella é normal. Então eu vejo muito essa coisa do doce normal, sabe? Normal. Eu falo, Isso. Valentina, isso não é normal. Você não Não é vai pegar natural. esse hábito. Porque ela tava convivendo e estava comendo. Eu falei, você não tem esse hábito. Se você quiser lanchar, você vai lanchar uma fruta, a gente vai fazer um lanche, um carboidrato normal. Você não vai comer, vai tacar Nutella no pão. Qual? Gente, aqui no verão, nós temos poucas frutas, sabe? Eu acho que no Brasil, a gente é muito abençoado por a gente ter fruta o ano inteiro. Isso é muito bom, É. né? Então, aqui no inverno é só laranja. O que presta é só laranja. Só laranja, mais nada. Nossa. No verão, vamos comer uma geleia, sabe? Assim, de comprar de produtores. Quando a gente faz isso, a gente até ajuda os produtores locais. O mel feito pela pessoa que produz mel, sabe? Na sua residência, no seu sítio e tal. E eu estou mostrando essa parte para ela de valorizar as pessoas que produzem e que vendem na feirinha aqui, para ela normalizar isso na vida dela, porque é muito fácil a gente ir no supermercado e comprar embalagem com as coisas, embalagem com a geleia, embalagem com a fruta. Então, eu estou mostrando para ela o quanto é importante a gente chegar até a feira, escolher o alimento com a pessoa que plantou, com a pessoa que cultivou, sabe? E valorizar, inclusive, os produtores. Isso é muito legal. Acho que a criança já crescer com isso, do mesmo jeito que crescer com o movimento. Minha filha me vê fazendo, eu não chamo. Não tem como eu obrigar ela a fazer Não. movimento comigo. Fica no vídeo, ela vai fazer emburrada, ela vai fazer chorando. Então, é tudo exemplo, né? Nós vivemos aí pelo exemplo. Eu acho que é por aí. Esses dias eu fiz até uma postagem, tipo, que influencie pelo exemplo. Porque eu não posso dizer pro meu filho, senta e medita. Ou vem e pratique yoga. Ou vem cozinhar comigo. Tu não obriga uma criança, agora tu senta aqui e vai misturar isso aqui. Não, né? Tu vai Sim. mostrar que tu cozinha. Tu vai mostrar. E isso aí dos produtores locais, tu ganha dois, né, principais aspectos. O primeiro que tu tá ajudando e valorizando alguém que tá próximo de ti. E o segundo é que tu vai ter uma qualidade de alimento muito melhor. Porque tu não vai ter conservante, tu não vai ter diversas coisas. E outras coisas que eu bato muito. Quer comer Nutella? Bom, Nutella é feita de quê? De avelã e chocolate, não é? Então, faz Nutella. Eu faço, por exemplo, claro, é mais difícil para lá, é mais difícil, dá mais trabalho. Tô dizendo para te fazer sempre mais. E também não é para comer Nutella sempre, mas olha só, se tu fizer, a receita é simples, se tu usar avelã, cacau e adoçar com um açúcar mascavo, que seja, tu tem uma Nutella, né? Então, e olha o que tu vai ter, e olha o que tu vai ensinar pro teu filho. Olha, você lembra aquela Nutella que tu come no potinho? Existe eu sempre digo, existe a receita mais saudável, a versão saudável dessa porcaria, digamos, né? Então a gente pode fazer dessa forma. E outra coisa, uma geleia de fruta. Pompas, é muito simples fazer uma geleia de fruta. É uma fruta, um açúcar. Ah, tem açúcar. Mas e o que tu compra lá no potinho? Porque tu vai comprar outra coisa. Açúcar, né? É muito mais, né? É muito mais. Então, e aí a gente usa muito as especiarias, né? Então, tu vai dar um sabor diferenciado daquilo. E tu vai. E outra coisa, né? Que é o que eu acredito. Tu tá colocando a tua energia naquilo ali, né? Tu tá colocando, né, o teu... a intenção, a tua intenção naquilo ali. Então, um preparo de uma comida com alguém com uma intenção boa faz toda a diferença. Um ambiente bom que tu come faz toda a diferença. A procedência de onde veio o alimento e como foi plantado vai fazer toda a diferença. Não significa que seja pra gente pirar e só fazer assim. Mas quanto mais a gente fizer assim, a gente vai criando, vai criando. E as pessoas vão se aproximando. Às vezes as pessoas dizem, Paula, de onde é que tu tirou esse fornecedor de manteiga? De onde é que tu comprou esse mel? E de onde é que tu... Sim, aí tu vai te alinhando com aquelas pessoas, tu vai conhecendo. E como tu busca sempre o mais natural, ou o mais orgânico, o produtor, tu vai te adequar.
E aí, como tu estava falando, a estação do ano é essa. E qual é a fruta que tem? Por exemplo, agora a gente tem muita bergamota aqui, né? Que eu digo que o Gabriel, ele diz que é o rei da berga, porque ele é movido a bergamota, né? Mas por quê? Porque nós vivemos num lugar que o clima nos propicia que tenha bergamota. E o nosso corpo precisa daquela vitamina, daquele nutriente para se defender e se proteger e criar artifícios para a saúde para aquele clima. Então, nossa, que lindo e que simples, né? Porque Sim, se o é que verdade. tiver, Paulo, você está falando aí da fruta, mas tem pessoas, amigas minhas presentes, que não te conhecem, então se apresente para. Pois a gente não se saber. apresentou. A gente começou a falar e não se apresentou. Não tem problema, a gente faz agora. A gente faz agora. Também. Bom, então vamos lá. Então, eu sou a Paula, né? Sou terapeuta Ayurveda, sou aqui da Praia do Cassino, né? Do Brasil, Rio Grande do Sul, né? E eu trabalho com atendimentos, trabalho com workshops, cursos de culinária. E sou coordenadora e professora da formação de Ayurveda da turma aqui do Cassino, né? E das outras turmas. E trabalho com o Eric nessa formação. E também trabalho com... Agora a gente está parado com os cursos presenciais, né? Mas a gente está trazendo agora bastante coisas. Gente, eu não dou conta. Não dou conta. Não, ela tá fazendo coração, mas ela lá, um coraçãozinho pra caramba. É muito fofo. É, muito fofo. Eles... Ô, mãe, de vez em quando tu estiver lá na live, eu posso te dar um beijinho? Claro, Biel, pode me dar um beijinho. Pena que não pode mandar um beijinho assim, né? Amasso. Mandar entregar. Fofo demais. Ai, a Mariana é do Rio Grande do Sul também. A Mari tá aqui, né, cara? Tá personal, aqui? Educadora do Rio Grande do também. Sul, maravilhoso. A Raquel de Porto Alegre, a Raquel também, do Sul. Então, eu sou personal trainer. Resumindo, a Paula é foda, né, gente? Vocês viram aí? Foda. Aí o dedo rolando no sangue dela. E eu digo que quando a gente conhece o mundo e passa a olhar o mundo com os olhos da Ayurveda, a gente vira apaixonado, né? A gente vira, como dizemos, os ETs e que tem orgulho de ser o ET, porque tu olha o mundo diferente e tudo é incrível, tudo começa a fazer muito sentido. Porque eu já trabalhava e gostava de alimentação, mas quando a Ayurveda entrou, eu digo, nossa, isso faz muito sentido, porque tá tudo ligado ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa alma. Então, né, a gente quer trazer isso para a vida das pessoas, né? Então, a alimentação é o meu canal principal, né? É o que eu mais trabalho, mas o Ayurveda é gigantesco. Apresente. Legal. Então, gente, eu sou formada em Educação Física há 12 anos. Tem um tempo já que eu trabalho só com movimentos naturais, primitivos, com flow, me certifiquei em algumas coisas mais que é mais do viés do corpo livre, também tem o uso de algumas ferramentas. E atualmente o que eu trabalho é com o movimento vindo de dentro para fora. Então mudei um pouco a minha concepção de que o movimento é de fora para dentro, é o estético, é a performance, sabe? Movimento para mim significa uma interação do nosso emocional e do nosso físico. Então agrega muito saber da alimentação, porque a alimentação ela vai propiciar um bom movimento ou um mau movimento, né? Uma boa aceitação do que a gente vive, né? Emocionalmente ou não, sabe? Aquela coisa de digerir ou não digerir. E sim. Agora, juntando tudo, no início do ano eu fiz o curso de movimento biológico e aí eu já me conectei logo de cara, porque fez sentido para mim, eu senti na pele, eu senti em mim o que o movimento é capaz de fazer e transformar na nossa vida quando a gente realmente precisa. Quando você realmente fala assim, isso me transformou. E agora eu vejo, tenho acompanhado algumas pessoas, inclusive vou fazer uma live com um médico, que pela primeira vez eu estou vendo, Paula, a medicina conectada com essas coisas que a gente já estuda. Principalmente você que já deve estudar o Ayurveda há muito mais tempo, né? Então, a Ayurveda ainda é uma novidade para mim, eu estou entrando nisso agora, sabe? Eu e o Eric, a gente se conhece... Quando eu cheguei aqui, é que a gente começou a conversar. Deve ter um ano, no máximo. E agora que eu estou começando a ligar as coisas, as questões alimentícias, com as questões de movimento, com as questões psicológicas, emocionais, sociais, afetivas.
E aí você vai ficando louco, né? Porque aí você vai falando, nossa, tem tudo a ver, as coisas vão cruzando, vão se misturando, e eu acho que é daí que surgiu na cabeça do Eric a ideia de fazer o nosso projeto. Para quem não sabe, a gente vai fazer um grupo, a gente vai ter um grupo no Telegram, né, oferecendo ideias, informações legais sobre alimentação, sobre essa tríade, né? Alimentação, movimento, nutrição. Alimentação, nutrição, né? Movimento e mente. Mente. O Eric é terapeuta e ele vai dar esse suporte nesse pilar que é a mente. Então a gente vai trabalhar junto, vai ser muito legal, eu acho. Vai ser muito, muito legal. Vai ser uma troca incrível. Tem que ter empatia, né? Tem que falar a mesma língua e eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que quando a gente fala nesses 3 pilares, né? Aí tu fala mente, aí tu fala alimentação e tu fala movimento. E aí, como tu diz, tudo vai se misturando, porque tem o alimento que influencia o teu estado mental, mas que influencia a tua melhora ou piora do teu movimento. E não só um movimento corpóreo externo, um movimento de digestão, o movimento de como digerir a emoção, de como digerir o alimento mesmo que tu está consumindo. Então, não existe como tu dizer que é primeiro isso, depois isso, depois isso. Está tudo misturado. E qual é a nossa ideia o poder do movimento, né? Que vai ser esse grupo no Telegram que a gente vai criar. É fazer com que todo mundo enxergue essa ligação, com que todo mundo enxergue esse caminho de ida e volta e consiga acrescentar esse movimento na sua vida, né? Então, essa é a ideia. Então, eu estou achando incrível essa oportunidade para que todo mundo junto consiga discutir. E também a troca das pessoas, né? Porque o movimento e todas essas questões na vida de cada um vai ser diferente, né? Vai ser diferente. Com certeza. As direções são diferentes, né? E também o que a gente leva chega para a pessoa de uma maneira diferente, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, sabe? Claro. Às vezes eu vejo amigos meus, assim, super tranquilos, de mente leve, passando um maior perrengue agora na quarentena, se sentindo depressivos, tendo que buscar outras alternativas realmente como ajuda, sabe? Então, cada um reage de um jeito, né? Isso vai ser bom, essa troca. A gente percebe, quando eu comecei a trabalhar com a Ayurveda, a gente acha, às vezes, que alguns terapeutas, por exemplo, nossa, eles leem as pessoas, né? E a gente fica impressionada, acha até que isso é um poder, assim, né? Uma coisa... Mas quando a gente começa a entender, e aí a gente começa a aprender esse ler as pessoas, né? E aí tu começa a olhar, olha só, a fulana tá estressada, irritada, a gente vê, né, que mentalmente ela tá assim. E olha só o que ela tá comendo. Nossa, ela come esse alimento que faz isso na mente dela, esse alimento que faz isso. Aí ela não se movimenta e ela não faz exercício, né, nenhum. E aí tu começa a olhar os vínculos e ler as pessoas e entender como os estados mentais delas são influenciados, tanto como a alimentação, como o movimento. Então, quando a gente começa a enxergar isso nos outros, a gente diz, nossa, isso é incrível, a nossa capacidade de, através da alimentação, poder mudar o nosso estado mental. Que incrível, né? E quando eu falo muito, né, que a gente tem 3 estados da mente, né? Que é a mente sáttvica, que é a mente equilibrada, né? Quando a nossa mente está em equilíbrio, que é a mente que a gente quer ter, né? Que é influenciada por... Quais são os alimentos que vão influenciar a tua mente equilibrada? Alimentos naturais, legumes, verduras, frutas, grãos integrais, né? Todos esses alimentos que vão estar nos alimentos de equilíbrio. E aí tu vai olhar para o prato das pessoas e aí tu vai olhar que esse deveria ser a maioria dos alimentos e não é. Né? Não é. E aí tu tem outros 2 estados de mente, que é a mente rajásica, que é uma mente acelerada, que é uma mente mais estressada, mas que é uma mente de movimento. E que quando tu tem alimentos que influenciam esse movimento da mente, eles podem ser importantes para a tua mudança, para a tua transformação. Mas o excesso deles vai fazer com que tu te estresse, né? Que daqui a pouco são alimentos ácidos. Por exemplo,
alimentos como um iogurte, por exemplo, que é ácido, né? Ele vai te trazer esse movimento, os queijos vão te trazer esse movimento, rádias, as coisas picantes, as pimentas vão te trazer. Se elas estiverem na medida certa, elas vão trazer transformação e movimento na tua vida. Se elas estiverem em excesso, por exemplo, comer muito queijo, e aquilo vai te trazer aquela acidez e vai fazer o quê? Com que tu transforme esse estado de transformação num estresse mental. E aí a gente vai para o terceiro estado, que seria um estado da mente tamas, que é uma mente depressiva, que é uma mente mais embotada, né? E aí, o que tu imaginaria que seriam alimentos tamas? São alimentos mais mortos, sem vida. Por exemplo, uma comida congelada. Por exemplo, as carnes que vêm de algo, né? Que teve esse... Exatamente, que vão causar esse teu estado depressivo da tua mente, né? Gente, que doido. E aí, se tu te alimenta só de alimentos tamas, só de alimentos depressivos, e tu já tem na tua constituição corpórea uma tendência, vamos supor, a ter, né? Porque a gente fala muito na Ayurveda que a gente é formado de elementos e tem os doshas, então cada ser vai ser único, cada um vai ter uma predisposição diferente, tanto física quanto mental. E se daqui a pouco tu já tem aquela tendência maior e tu te alimentar desse tipo de alimento que vai trazer depressão para tua mente, tu vai deprimir mais, né? Então, como um simples alimento, aí, por exemplo, o pessoal fala muito, que eu digo muito do alho, da cebola, né, do tomate, que eles são alimentos rajas, que são esses que trazem movimento, que dão o movimento ou o estresse. Mas aí tu come cebola, tomate. Aí vamos pôr berinjela, que é ácido, e aí tu coloca todo esse fogo e todo esse movimento rajásico, e aí tu vai ficar estressado. Porque tu tá botando demais, tu não tá botando os alimentos sátvicos, que são os equilibrados, que são os legumes, que são os grãos, que vão te nutrir, né? Então, o que está acontecendo com o nosso prato hoje? O nosso prato está sabotando a nossa mente e está criando um perfil de sociedade que está mentalmente ou depressiva ou estressada, né? Ou a mistura dos dois, né? Então, pincelando, assim, esses estados da mente que eu gosto de falar, porque é uma forma da gente visualizar bem a nossa sociedade, né? Então... Nossa, eu não sabia dessa informação. Isso aí, gente, que isso? Isso aí é saúde pública, né? Isso é uma informação de saúde pública. Que legal, eu não sabia. E assim, no movimento, a gente percebe, como vocês percebem a pessoa, a personalidade, o jeito que ela está, pela alimentação dela, a gente percebe a pessoa, assim, pelo movimento. Os meus amigos aí, professores que estão presentes, vão me dar razão. Você sabe quando a pessoa, ela tá triste, quando não é o dia que ela não consegue fazer alguma coisa, quando a postura dela muda, ela fica mais introspectiva na postura. Você sabe quando a pessoa, ela é tímida, sabe? Muda muito a fluidez, muda muito o movimento, sabe? A pessoa, quando ela consegue uma posição, quando ela consegue fazer um exercício, ela fica mais corajosa, ela fica mais... abre mais a postura, abre o peito, levanta a cabeça e ela faz com mais, sabe, vigor o movimento. Isso é claro. E assim, é uma coisa transitória. Então, o início é sempre mais difícil da pessoa se conectar com aquele tanto de informação que eu tento não dar no início. Por quê? Outro dia eu vi uma live muito legal, muito falando que a gente chega na academia, a gente faz avaliação física, e aí você pega um documento atestando que você tá ruim. Aquilo não devia existir, avaliação física. A pessoa já sabe que tá ruim. Não existe avaliação física falando você está 100% para fazer o exercício, você está ótimo. Não precisa fazer nada. Você pode ir para casa dormir. Não existe. Então, a pessoa sai com a avaliação na mão, falando que ela precisa ou engordar ou emagrecer, ou ganhar massa, ganhar alongamento, ou ganhar força, ou ganhar alguma coisa, melhorar, sabe? Em alguma coisa, melhorar a postura. Sempre tem algum dado. Tá falhando aí? Tá beleza o áudio? Tá? Sempre tem alguma coisa na avaliação de ruim da pessoa. Então, ruim. Isso é a primeira coisa que a gente tirar. A pessoa já chega até nós, professores, sabendo que ela não tá legal. Então, devia abolir isso. E eu acho assim, que, para mim, o que está faltando naquela pessoa não é tão importante quanto o que ela pode ganhar dali para frente, sabe?
quando a pessoa chega até mim, eu não pergunto muitas coisas. Ah, como você era? Qual que era seu peso? Como é que você está agora? Qual que é a diferença e tal. Eu quero saber se ela sente alguma dor, o que ela quer melhorar, que às vezes a gente põe um objetivo na pessoa que é nosso, mas o objetivo da pessoa é diferente. Às vezes chega uma mãe que só tem o objetivo de ficar ativa, brincar com os filhos dela, dar conta da rotina. Mas aí a gente quer que a pessoa corra, a gente quer que a pessoa faça 40 minutos de um exercício intenso de performance. Então, levar em consideração o objetivo do outro é essencial, sabe? Eu estou ouvindo com eco. Vocês estão ouvindo com eco? Deixa eu botar o meu fone, peraí. Vê agora se melhorou. Acho que melhorou. É porque eu tava sem o fone porque a minha bateria tá acabando, mas vamos ver. Aí eu vou tirando o fone e botando o fone, porque eu não consigo. Ou eu boto o fone ou eu tinha esquecido de carregar. Mas vai, aí. Tá, mas dá pra ouvir. Sem o fone dá pra ouvir também, eu acho. Acho que é dá. que se eu desconectar o fone, ver como é que fica, não fica com eco agora? Deixa eu ver. Não, eu te ouço normal. Não, tá, fica tranquilo. Então, assim, são várias barreiras para aquela pessoa chegar até nós. E eu falo isso, esse procedimento dentro da academia. Né? Para mim, eu trabalho fora da academia já faz um tempo. Eu trabalhava indo, aqui eu ainda não estou, não voltei ao mercado. Sempre fui na casa das pessoas. E isso aí é mais fácil, porque você chega, você está no ambiente dela, e a pessoa se revela ainda mais. No ambiente dela, ela se mostra mais, ela fica mais à vontade. Então, é mais fácil a gente acessar. E nesse acesso, uma coisa que o Érico falou que é muito interessante, a gente tem o poder de ingerir não só alimentos, mas pensamentos, ideias, objetivos, que vai fazer bem ou mal para o nosso corpo. Ah, isso é viagem, ó. Isso é física quântica, e física quântica está aí sendo estudada por cientistas, né? Então, não é autoajuda, não, isso é verdade. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente recebe pessoas que buscam a nutrição e o movimento é realmente receber aquela pessoa com aquilo que vai alimentar ela de uma maneira positiva, né? De forma geral, assim. Não só naquele momento, mas que no outro dia ela vai se sentir bem, no dia seguinte ela vai querer fazer aquilo de novo, por aí vai. Então, eu acho isso muito importante, assim, sabe? Agregar tudo junto e receber bem e se nutrir de bons pensamentos, de boas vibrações, de energia legal, vital. Eu acho que o profissional que ele tá ampliando a sua gama, tipo, eu trabalho com, né, eu sou tu vai fazer um treino corpóreo, né? Mas se tu entender de alimentação, né, se tu entender de aspectos de mente, se tu entender de meditação, por exemplo, tu vai ser um profissional diferenciado e tu vai poder trazer aquele diferencial para o teu paciente. Tu vai poder acrescentar no tratamento daquela pessoa aquilo. Então, tu vai ter a mais... É uma visão ampla, né? Vamos supor, mesmo que eu não vá ser terapeuta, a pessoa não vai ser terapeuta Ayurveda, ela está fazendo uma formação de terapeuta, né? Não significa que seja para atuar nisso, mas daqui a pouco ela é fisioterapeuta, ela é professora. E ela vai conseguir ler o aluno dela, e ela vai conseguir olhar o paciente, e ela vai conseguir agregar aspectos alimentares, aspectos de mente, e diversos outros aspectos dentro daquilo. E aí, a partir daí, tu tem um profissional completo. E aí, como tu disse, tu vai ler o que o teu paciente precisa. Porque se fosse padrão, então a gente vai lá e passa um vídeo e todo mundo faz a mesma coisa, né? Ou eu vou lá e passo uma dieta ou um tratamento, né? E todo mundo faz a mesma coisa. Eu pego uma tabelinha e digo, coma tantas calorias, né? Obviamente. É verdade. Então, que nem eu trabalho muito, não trabalho com... quantas colheres, vamos pôr, de sopa eu como disso? Ou quantos... Não interessa a quantidade que tu vai comer. Interessa como tu olha para o teu alimento. Ou como tu olha para o teu corpo e o teu movimento. O que é natural, o que é suave, o que é digestivo em diversos aspectos, não só de digestão, né, de diretamente, né, especificamente. Como tu tá digerindo a tua emoção? Porque um dia uma amiga chamou, Paula, eu tô me sentindo mal, não sei o quê. E eu sempre digo, né, o que tu não digeriu? Mas eu não tô falando de comida. Eu tô falando de aspecto mental, né? E aí, se tu entender disso, mesmo que tu não vá trabalhar com meditação ou com mente, e alguém chegar para ti, e como tu diz, pelo movimento do corpo daquela pessoa e pela postura que ela tá, tu vai sentir como ela tá emocionalmente,
pô, tu vai ser uma baita profissional, porque tu vai ajudar a pessoa em todos os pilares, em todos os aspectos, né? E é isso que a gente está buscando. Não fazer com que tu procure uma coisa específica, porque tu não é pedaços, tu não é formado de pedaços, né? Tu é um ser único, né? Como é que tu vai te tratar em partes? Né? É exatamente isso. É verdade. Nossa, mas era sobre filho, né, Paula? A gente não aguenta, né? A gente já fugiu, a gente tá longe, mas assim, se as pessoas estão bem, elas ajudam as crianças, né? Se os adultos estão bem, têm essas visões que a gente está falando, elas com certeza vão ajudar filhos, crianças, sobrinhos e tudo mais. Mas assim, eu tenho uma dúvida, queria saber de você, o que você acha, falando da primeira infância, que é a fase mais importante da vida da criança, e eu sempre falo muito dos movimentos, do acervo motor, da ludicidade nessa fase, do desenvolvimento e tal, mas eu pouco ouço falar sobre alimentação nessa primeira fase da infância. A gente faz introdução alimentar, a gente ouve falar sobre a amamentação, a gente ouve falar sobre várias coisas. Eu queria saber de vocês, assim, geral, o que é fundamental para essas crianças nessa fase, por exemplo, se é legal. Eu sei que não é legal bater, misturar assim, suco, bater no liquidificador, porque eu sei que o alimento já passa, ele já chega até você, já vem por vários processos, e aí você chega, descasca e bate ele, quebra mais ainda, né? Então, eu queria saber, assim, no geral, dá uma luz pra gente. Eu vou te dizer uma palavra que eu considero importante e que dentro disso ela é regra, digamos. É a simplicidade. Tá? Porque o que acontece? Quanto mais mistureba tu fizer, porque às vezes o que as pessoas fazem? Ah, eu vou fazer uma sopa, então eu boto abóbora, eu boto batata, eu boto cenoura, eu boto feijão e eu bato tudo e dou, mas e ele come. Ele sabe o que ele está comendo. Né? Primeiro, porque assim, o que acontece? A partir do momento, até a gente diz, até pra gente adulto, não bota muitos legumes no teu prato, não faz aquele prato, um brócolis, uma couve-flor, uma cenoura, né? Porque assim, ó, quando tu varia demais, tu faz com que não haja uma boa digestão daquilo ali, porque tu tá misturando muito, nem uma boa absorção. E isso vai servir para as crianças, porque ela tá descobrindo um sabor. Se tu misturar muito, tu vai perder daquele sabor, né? Eu estava conversando com uma moça esses dias no Instagram, que a guriazinha dela tem dificuldade de engolir por diversas questões e tal. E ela, ai, Paula, eu não consigo dar fruta para ela. E a gente tá falando que dentro do Ayurveda a gente cozinha muito as frutas, né? Porque tu vai digerir melhor. Primeiro, número 1, fruta é para ser comida sozinha, não se mistura em refeição. Então, se tu vai comer uma fruta, ela é sozinha, um suco ele é sozinho, um suco ele é uma refeição, a fruta ela é uma refeição. Não misturar. Não misturar. E aí eu ensinei para elas que, sabe, tu cozinha pera, por exemplo, né? Que era a comida que ela queria dar. Cozinha pera para ela e bota um pouquinho de especiarias, porque a especiaria picante vai ajudar tu digerir a fruta, né? Na Índia eles comem fruta com pimenta, por exemplo, né? Tudo eles botam pimenta, na verdade, mas até a fruta, né? Então, o que acontece? E aí ela disse, eu fiz a papinha de pera, até ela postou ali, a minha filha comeu a fruta, né? Porque o que acontece? A partir do momento que a gente aquece muito, né, as coisas e cozinha, porque tu facilita a tua digestão, porque a gente acredita que a gente coloca para visualizar a nossa digestão o Agni, que é o fogo digestivo. É como se tu tivesse uma fogueira, né? A partir do momento que tu coloca muitos alimentos crus e frios, tu vai dificultar a digestão, né? Então, se tu cozinhar a fruta e fizer a papinha da fruta, por exemplo, vai fazer com que ela digira melhor aquele alimento, né? Entendi. E a ideia é digerir melhor. Então, quando a gente puder colocar, como tu diz, triturar também, não em excesso, porque tem a questão da mastigação também, né? E aí, pincelando um pouco a questão da amamentação, né? O quanto é importante, né? Porque... e também o quanto é importante o que a mãe come e o que ela passa no leite para a criança. E isso é certo, a gente sabe, né? Eu sei, e quem amamentou sabe, não sei se tu amamentou, mas que aquilo passa, né? Não. O Eric estava contando esses dias num tratamento de uma criança que tinha umas questões digestivas bem, né, difíceis e tal. E aí ele orientou alimentarmente a mãe da criança. E quando ela realmente cumpria aquela alimentação, nossa, a criança não tinha nenhuma crise, não tinha nada.
E quando ela retornava para algumas coisas, tipo, muito pequenas, aquilo passava no leite e a criança tinha os desconfortos, né? Então, mas eu diria que a simplicidade impera e tu sempre buscar por alimentos mais digestivos, que aí tu vai entrar nessa parte dos cozidos e do não misturar muito, né? E não tem nenhuma receita mirabolante. É realmente pureza de coisas e tentar fazer individualmente cada coisa para ver aquele conhecimento, aquela percepção, né? Porque às vezes, como tu diz, não sei, né? Eu vejo muita gente falar que mistura com feijão, as sopas, os legumes, né? E aí a criança não sabe que gosto tem nada, tudo vai ter sempre o mesmo sabor, né? E como é importante aprender, a gente fala que a gente tem 6 sabores, né? Isso é assunto para outra live já, mas que seriam sabores que teriam que estar no nosso prato. A gente não pensaria num prato ideal como um prato carboidrato, proteína, a gente pensaria em 6 sabores, né? E dentro desses 6 sabores, o ideal é que tu não misture tudo num prato e que tu consiga saborear o primeiro sabor doce, que é o mais nutridor, que vem dos carboidratos, dos grãos, de todas essas questões. E aí vão entrar sabores ácidos, adstringentes, né? Então, que tu consiga, porque é importante para o teu corpo entender que eu começo pelo sabor doce e termino pelo amargo e adstringente que fecha a minha digestão, que seriam os verdes escuros, todas essas coisas, né? Então, ele diz, opa, estou recebendo alimento, vou comer, opa, agora está fechando, eu vou encerrar e eu vou digerir. Até a ordem de como tu come vai fazer com que tu digira melhor, né? Então, tem muita coisa. Nossa, sim, eu fico babando. E sobre a questão de leite, assim, é uma dúvida minha, uma dúvida do meu marido também, sobre qual que é o melhor leite. Porque chega uma hora que a criança não vai mamar mais. Mas ela continua tomando leite, até a minha filha de 8 anos até hoje toma leite. Então, tem gente no início falava, melhor fórmula, é melhor leite para aquela faixa etária. Ah, não, mas eu prefiro leite de vaca. Cada pediatra fala uma coisa, sabe? Eu prefiro leite integral. O que você acha disso? Até leite de cabra, de aveia, eu já experimentei. Deixa eu te falar. Agora a Renata falou que a melhor dica que eu dei foi de cozinhar as frutas, porque realmente essa dica é incrível. Cozinhar fruta é descascar, colocar, cozinhar mesmo e depois tirar. Até assim, ó. Quantos mais minutos? Falta mais alguns minutinhos, ela já vai, tá bom. Alguns, gente. Eu adoro live de vida real. 10. Tu disse que era 50. Eu vou contar a minha experiência com o Gabriel, porque o Gabriel é uma criança que ele nunca tomou leite sem ser o meu leite, né? Então eu vou te contar a minha experiência, né? Eu falaria o que aconteceu. O Gabriel, ele foi uma criança que ele mamou até quase 2 anos, mais ou menos. E naquela época eu ainda tentei introduzir alguns leites, tentei introduzir mamadeira e ele nunca quis, ele nunca gostou, né? Então e eu tive uma pediatra incrível, que era a doutora Márcia, e que ela era vegetariana. Então ela me ajudou muito nesses aspectos, de como a gente tirar essa ideia de que a gente precisa. Te amo, mãe. Também te amo, meu amor. Quantos mais minutos? Tá, agora Oi, gente. Tá, já vai. Eu não tô aguentando. E aí, a live não é sobre filhos? Eu tô adorando. Deixa ele aí. E a Márcia foi incrível, porque ela me ajudou a olhar um olhar totalmente diferente. Teu filho, Paula, não precisa de leite de vaca, porque ele não é filho da vaca, né? Então, e ele não precisa. Existem vários alimentos que o teu filho pode consumir que vão trazer a mesma nutrição. E, por exemplo, assim, a gente usava muito, vamos supor, vai fazer a comida de noite, né? Já na época da comida. Vamos supor que fazia um arroz, feijão e ralava uma castanha do Pará, ao invés de usar uma carne, por exemplo, né? E eu fazia muito mingau de aveia. O que eu fazia para mandar para a escolinha quando o Gabriel não mamava, porque ele não tomava o leite na escolinha? Então eu fazia mingau de aveia. Como é que eu adoçava o mingau? Com passas de uva ou com damasco. Usava açúcar mascavo uma época, mas tinha uma época que eu ainda não usava o açúcar, né? E aí eu usava aveia. A aveia foi minha aliada durante muito tempo. Muito tempo. Então eu posso dizer, meu filho não toma leite até hoje. Não tomou. Não vou dizer que, claro, come um queijo, come. Iogurte ele não toma também, porque ele não gosta. Mas você fazia mingau de aveia com o quê?
Que leite? É, Com água? isso é uma das nossas receitas do nosso grupo. O que acontece que eu falo muito? É possível fazer um mingau super bom sem leite. Então, o que a gente faz? A gente usa óleo. O que eu faço assim no mingau? Eu refogo no óleo de coco, por exemplo, algumas especiarias, né? Uma canela em pó, um cardamomo, um gengibre, um cravo. Olha, a Cláudia tá dizendo que é muito bom o mingau. Quem é meu aluno e quem já fez os cursos conhece meus mingaus sem leite e faz sucesso, que a galera come bastante. E aí eu coloco as especiarias, o óleo de coco, e eu vou usar como leite, o que vai entrar, digamos, né, no lugar do leite vai ser a aveia. E aí posso colocar uma fruta, posso colocar a banana amassadinha, uso muito passas de uva, que fica incrível. Posso colocar passas de uva, um damasco, ou uma fruta, ou outra fruta, tipo uma maçã, né, uma pera. E aí tu vai cozinhar naquele óleo de coco, nas especiarias, o açúcar mascavo e aquela fruta. E aí tu vai largando a aveia e a água aos pouquinhos. E a aveia vai engrossar o mingau. A aveia vai... Existem outros cereais que a gente pode colocar no lugar da aveia. Por exemplo, aí a gente pode usar amêndoas. Aí eu deixei a minha amêndoa de molho ali. No outro dia eu bati ela e eu uso aquele leite de amêndoas para fazer o mingau também, né? Sim. Ou posso botar a amêndoa ou as nozes picadinhas. E isso entra em outra questão que a gente fala que existem alimentos que são incompatíveis. E um deles é tu misturar o leite com fruta ou o leite com amidos, que vão dificultar a tua digestão. Então, o mingau realmente, para ele ser digestivo e para ele ser... Porque isso é uma comida terapêutica, isso é uma comida que vai te trazer uma nutrição, né? Que vai te tratar e vai te trazer uma nutrição e vai fazer com que tu não acumule o que a gente chama de toxina, né? E que, consequentemente, vai te gerar uma doença. Então, tu não combinar o leite nas refeições, né? A gente vai falar muito sobre isso, porque é uma visão muito, muito diferente que a gente tem, né? Que a gente colocaria um mingau com leite, que teria que ser assim. E a gente pode ter muito sabor e muito mais nutrição se a gente não fizer, né? Então, vitamina de fruta não existe. Isso aí é loucura, por exemplo. Desculpa, não te ouvi. Vitamina de fruta batida com leite. Não deve. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode usar exatamente essa composição do mingau que eu te falei, mas a gente usa a base, vamos supor, da aveia. Em vez de tu usar o leite na tua vitamina de fruta, tu pode usar a mesma coisa. Tu pode usar um leite vegano. Normalmente a gente chama de leite vegano. De todas as castanhas. Leite de coco fica incrível. Tipo, tu pode fazer o leite de coco e usar para batida. E aí entram diversas combinações, né? Que depois a gente vai... Eu tô com várias receitas para passar sobre isso. De usar damasco, de usar tâmara, de usar amêndoas, castanha do Pará, nozes. E aí usar as especiarias. Entrar no grupo verá. Quem entrar no grupo verá. E muitas especiarias que aí, quando tu entra nesse mundo e começa a brincar com isso e começa a entender que tu pode misturar e ter uma gama de sabores infinita, o teu café da manhã vira outro, né? Então o ideal é que a gente não combine. Agora, leite com fruta não é bom. O que eu diria? Vai consumir leite, que a gente é difícil a gente conseguir um leite do... Leite, né? Porque o que a gente tem na caixinha não é. Mas se tu tiver acesso a um bom leite, o ideal é tu tomar leite com alguma especiaria, com cardamomo, por exemplo, né? Que vai te ajudar a digerir o leite. E pronto, e é essa a tua refeição, né? Não mistura com mais nada, né? E é a ideia de não misturar coisas incompatíveis, né? A gente tem muito assunto. Que legal. Nossa, gente, olha, esse grupo é maravilhoso. Esse grupo vai ter muita coisa. E até se vocês quiserem dar opinião e dizer o que... Pedir, né? Pedir, peçam. Sim. Porque a gama de receitas e de coisas é muito grande. Então, a gente vai se direcionando pelas dúvidas que a galera tiver, né? Pelas receitas ou pelo interesse que o pessoal for tendo. E a partir daí a gente vai guiando. A gente vai com vocês, né? A gente vai com o que a galera pedir, né? A gente vai... Lindo demais, lindo demais. A gente vai... Paulo. Pois é, tem que consegue ver? Estamos acabando. Podemos nos despedir, temos 2 minutos. Tá, então, gente, a gente espera todo mundo. Amanhã vai ser minha live com o Eric. E a gente já vai lançar amanhã, depois da live, o canal. A gente vai colocar o endereço na nossa bio para poder entrar direto no grupo do Telegram, tá bom? Eu agradeço todo mundo que estava aqui. Vai ser muito legal. Mães,
amigas, professoras, todo mundo, a gente se vê lá. Amanhã, a gente se vê amanhã Isso. na minha live com o Eric. Eu vou falar sobre movimento externo. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Muito bom conversar e vou esperar vocês para a gente trocar muita ideia, muita coisa boa. Vai ser lindo, vai ser incrível. Beijão. Foi ótimo. Foi Salva ótimo. essa live no seu Instagram, para a galera no meu ver quem não viu, quem me Com perguntar. certeza. Tá? Tá bem. Um beijo. Obrigada. Obrigada, gratidão. Tchau. Tchau.